Estamos com um tema diferente hoje, não é? Os espíritas e o casamento. Começamos a pensar no casamento. O casamento, como tudo relacionado ao ser humano, também evolui. O casamento evoluiu. No começo, nós éramos princípio inteligente. Não éramos ainda espíritos. Não estávamos assim individualizados. Nós estamos naqueles estágios primeiros, na escala animal. E como é que agem os animais? Eles se acasalam guiados apenas pelo instinto. Eles não têm maior responsabilidade, não têm laços afetivos. Às vezes nem mesmo com a prole, não é? Com exceção da fêmea. Esse era o estado de natureza. Mas aos poucos, em certas espécies, nós já podemos notar mudanças consideráveis. Eu assisti um documentário na televisão sobre vida animal e me encantei com uma cena. Era uma loba de pelagem branca e 2 filhotinhos. Ela estava aguardando o lobo que tinha ido caçar, o marido. E, em certo momento, ele chega, lá vem vindo ele com uma caça na boca. Ela vai ao encontro dele, toda abanando a cauda, festejando, mas ela segura o alimento, leva para os filhotinhos, e quando os filhotinhos ficam lá entretidos com a alimentação, ela se volta para o lobo, acariciando, esfregando o focinho nele, rodando ao redor, dando toda a demonstração de afeto, de alegria, porque ele voltou. É uma coisa extraordinária que a gente observa na vida animal. É isso que nós percebemos, essas mudanças consideráveis no relacionamento sexual dos seres. Começa o desenvolvimento da afetividade, a responsabilidade pela prole e às vezes até a monogamia. Então aquele casal é estável. Dizem que os cisnes têm só um companheiro pela vida inteira. Tem até uma bela canção que diz que se um cisne morrer, ao outro ficará sozinho para sempre, não acasalará mais. Mas é quando o espírito atinge a escala humana que o seu comportamento sexual, aquele que ele trouxera das experiências corpóreas no reino animal, vai sofrer uma grande modificação. Bem, a força do instinto sexual ainda perdura em relação ao físico, mas o ser já desenvolveu a capacidade de amar, e essa capacidade está acima e além da necessidade sexual corpórea. Para a união homem e mulher, vão surgindo novas condições, novas possibilidades e também novas exigências. Vamos dizer assim que na nossa engrenagem psíquica, afetiva, novos dentes se estabeleceram, novos encaixes. E não é mais tão fácil esse encaixe com qualquer pessoa. Poderemos talvez ter encaixe com várias pessoas, possibilidades de entendimento, de convivência. Não dizemos que, é claro, nós estamos no mundo e muitas vezes precisamos, pela expiação, pela prova, precisamos enfrentar uniões, casamentos, que nem sempre são os mais harmoniosos. Mas estamos falando fora isso, qual é a programação divina, não é? Os seres evoluíram, desenvolveram necessidades especiais, que nem todo mundo pode satisfazer, que não pode ter o encaixe suficiente. Há seres humanos que têm pouco desenvolvimento evolutivo, então eles seguiam mais pelo instinto quando se trata de casamento. Eles são quase como os animais. Eles não têm qualquer preocupação, não têm qualquer necessidade na estabilidade do par. Essas são uniões fortuitas, ocasionais, irresponsáveis, mas não nos servem mais. Para os seres que já alcançaram um certo desenvolvimento, elas não servem mais, elas não correspondem à necessidade profunda do espírito.
Então elas vão sendo substituídas pelo casamento monogâmico. Nós saímos do estado de natureza. Agora nós estamos na fase da união permanente de um homem e de uma mulher. Esse casamento monogâmico, ele vai permitir que alcancemos realizações maiores, tanto para os cônjuges, como para os filhos e para a sociedade. Há toda uma estrutura e uma estabilidade com o casamento monogâmico. Porém, o casamento monogâmico, ao mesmo tempo, vai requerer do casal uma união e colaboração mais profunda e duradoura do que antigamente. O casamento monogâmico, para realmente se realizar, ser feliz, requer de nós um esforço, uma aplicação. Então, quando nós pensamos assim, que o casamento evolui através dos tempos, através da vida das criaturas, nós estamos percebendo que no nosso estágio evolutivo, que nós costumamos dizer que não somos assim evoluídos, que nós não temos o alcance das esferas maiores, de espíritos sublimes. Ah, sim, mas em relação à vida na Terra, nós às vezes somos os expoentes maiores. Somos aqueles que apresentam o maior grau de evolução em relação à humanidade terrena. E temos responsabilidade, sim, no casamento. Então, estamos examinando o casamento do ponto de vista da doutrina espírita, com o conhecimento que temos do ser espiritual, dos objetivos da nossa evolução. Então, o casamento é visto como um progresso na marcha da humanidade. Esse casamento monogâmico representa um estado superior ao de natureza em que vivem os animais. É uma união não apenas física, ela tem um iniludível caráter e implicações espirituais. Porque, vamos examinar, um casamento monogâmico vai atender à afinidade. E não é a afinidade que une os semelhantes? Nós também podemos pensar nas expiações. Às vezes é uma necessidade nossa, espiritual, de estarmos expiando junto a alguém. Onde fizermos o mal, temos que fazer o bem para a nossa reparação, não é? Precisamos sentir as mesmas dificuldades e dores que infligimos a alguém. Então, às vezes, não é só por afinidade, porque não é em todos os casamentos que a gente encontra essa afinidade. Alguns casais conseguem, mas a maioria não ainda, porque a Terra é um planeta de provas e de expiações. Então, muitos dos casamentos são provas, experiências, e outros são expiações. Agora, existem casamentos que são de missão, casamentos missionários. Eu gosto de citar a da Madame Curie e o Pierre, não é? Que casamento harmonioso entre eles. Eles se conheceram como estudantes na universidade e logo se entenderam. Não se preocupavam com dinheiro, ambos eram pobres, mas formaram um lar, tiveram 2 filhas e trabalhavam juntos nas pesquisas científicas. A Madame Curie cozinhava, era mulher de família, tinha filhos, era mãe de família, mas ela estabeleceu um jeito que ela sabia quanto tempo demorava o alimento para cozinhar. Então, ela programava de tal maneira que nos intervalos ela estava no laboratório trabalhando e chegava no momento certo de dar continuidade ao cozimento do alimento, né? Eles não tinham muitos móveis. A filha narra que eles possuíam uma mesa e 2 cadeiras. Se revezavam as pessoas para sentarem à mesa e se alimentarem. Não faziam questão de nada materialmente e se entendiam muito bem e se apoiavam no trabalho. Certamente foi um casamento de missionários que vieram para o trabalho da ciência. Então, se entendiam perfeitamente, eles não estavam ali espiando e também não estavam propriamente provando, já tinham a capacidade para se unirem harmoniosamente e produzirem algo em benefício da humanidade.
Como quer que seja, quando os espíritos já têm possibilidade de escolha, de análise, esses casamentos são resultado de resoluções que tomaram na vida do infinito antes de encarnar. É um ponto importante. Não fica sem programação, sem boas perspectivas de realização. Eles livremente assumiram aquele compromisso, porque já sabem que precisa, que pode, que deve. Então, sob a orientação dos mentores mais elevados, eles se prepararam. E esse casamento deve se basear, então, no afeto. Sim. Talvez que a gente seja assim muito romântico e pense aquele amor romantizado, né, romanceado. Não, afeto, aquele sentimento que nós, como mudamos nas reencarnações, às vezes temos de mãe para filho, de irmão para irmã, de filha para pai, não é mesmo? Um parente, amigos, irmãos. Então, é aquele afeto que une as pessoas. Precisa existir responsabilidade recíproca de um para com o outro. E esse casamento deve ser respeitado e mantido o mais possível, porque ele veio para objetivos espirituais, não só corpóreos, não só físicos, não só para ter uma prole. Há objetivos espirituais a serem realizados, são visados com esse casamento. Então, por isso, esse casamento deve ser baseado no afeto, responsabilidade mútua, e luta-se para mantê-lo o mais possível. Respeita-se o casamento o mais possível. Então, qual é a nossa sugestão, o nosso aconselhamento em nome da doutrina espírita para as pessoas casadas ou não, que se empenhem nos seus compromissos conjugais com toda boa vontade, tolerância e devotamento? É uma tarefa. É também uma tarefa espiritual. Não é puramente física. Não podemos casar e descasar à vontade. Existem implicações espirituais, porque já não somos como os animais e temos certo grau de evolução na humanidade. Uma vez que existe casamento, a gente pensa também no divórcio. O Livro dos Espíritos é taxativo, que o casamento na Terra não é indissolúvel de um modo absoluto. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Era um atrevimento, em nome da religião, falar que o casamento não era indissolúvel. Foi realmente uma afirmativa temerária na ocasião. Mas por que o casamento não é indissolúvel de modo absoluto? É uma constatação da realidade, porque os Espíritos do Senhor trabalham conosco dentro das nossas reais possibilidades. Então, naturalmente, eles disseram, não é indissolúvel de um modo absoluto, porque os espíritos que aqui encarnam não são muito evoluídos. A evolução não é tão grande que a pessoa domine suas emoções, tenha responsabilidade e o senso do dever supere tudo, não é? A maioria das pessoas ainda não está nesse grau. E se não tem essa responsabilidade, essa capacidade, do outro lado dispõe de certo livre-arbítrio, não é obrigada. E a realidade demonstra que nem sempre as pessoas atendem ao que ficara planejado na vida espiritual. Nem sempre respeitam os compromissos que haviam assumido. Não é só no casamento, não é? É em tanta coisa que a gente não chega a cumprir, se rebela, não aceita. Muitas vezes do lado de lá prometemos tanta coisa e chegando aqui nos desviamos, nos distraímos. Então, em relação ao casamento, que muitas vezes foi programado no campo espiritual, eles deixam de se realizar ou são interrompidos. E se eles são interrompidos e se não se chegam a se realizar, o que acontece?
nós vamos ter aí algumas uniões dissolvidas. E como ficam as pessoas? Desparceiradas. E aí ficam limitadas a nunca mais se unirem a ninguém. Será que Deus exige isso das criaturas, não é? Algumas uniões programadas não aconteceram, porque as pessoas, alguém deles, mudou de opinião, mudou o caminho da vida. Então ficou alguém que não fez nada de errado, mas está sozinho. Então nós verificamos que podem vir a se concretizar uniões que não haviam sido programadas e casamentos programados não acontecerem. Se nós disséssemos é impossível a separação de um casal, o que poderia acontecer diante dessa realidade? Algumas pessoas sofreriam grandes danos morais e psicológicos. Haveria pessoas presas a um casamento torturante, a um comportamento do cônjuge completamente inaceitável, agressivo, em perigo de vida, não é mesmo? Então, naturalmente que nós temos que pensar que algumas pessoas, se fossem obrigadas a perdurar num casamento que tem condições realmente inaceitáveis, a pessoa poderia sair pela porta do suicídio ou poderia matar o cônjuge. Não teria equilíbrio para suportar e, ao mesmo tempo, não poderia sair dele. A sociedade diria que não pode desmanchar o vínculo. É preferível, antes disso, a separação. Por isso, então, que é preferível a separação. Onde nós tiramos alguma noção de separação, como é que acontece? No Evangelho nós temos. Eu fui buscar lá no Evangelho aquela questão do divórcio, está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 12. Alguns fariseus foram ter com Jesus e queriam experimentá-lo, saber se ele falava o certo ou não, se estava de acordo com a lei de Moisés ou não. Então perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque naquele tempo eles tinham a carta de repúdio, eles tinham. Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É nessa afirmativa que muita gente se apoia, né? Para dizer que o casamento é indissolúvel. Só que eles não lembram o que vem em seguida. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Percebemos aí que a mulher não podia repudiar o marido, né? É uma sociedade machista daquela época. Entretanto, não foi assim desde o princípio, quer dizer, a programação divina, a instrução espiritual, não era para permitir a separação, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Olha, Jesus colocou que relações sexuais ilícitas poderia dar causa a uma separação. E o que casar, aqui tem uma observação que está entre parênteses, mostra que não foi Jesus que falou, mas acrescentaram lá no Evangelho. E o que casar com a repudiada comete adultério. Vejam só, quer dizer que realmente não podia repudiar a mulher e casar com outra. Em compensação, a mulher repudiada também não ia poder mais casar, porque seria adúltera. Os discípulos agora já não são os
fariseus, discípulos de Jesus que estavam ali também escutando a conversa. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles dizem, se eu nunca vou poder repudiar minha mulher, então eu não caso. Eu fico muito preso a ela, né? Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos eram aqueles homens que cuidavam dos haréns, dos sultões, e eles eram castrados, porque era para guardar as mulheres do sultão, ele não podia ter função sexual, porque há eunucos de nascença, e há outros que assim, algumas pessoas nascem com impossibilidade no campo do sexo, né? E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Há pessoas que renunciam à função sexual para guardar as suas energias para a realização das coisas espirituais. Quem é apto para o admitir, admita. Então vejamos, é a dureza dos nossos corações que permitiu a Moisés, que disse Moisés que podia haver repúdio das esposas, o divórcio. É essa mesma dureza do coração que continua havendo nos dias de hoje, não é? Que causa os divórcios. Se não houvesse dureza de coração, as pessoas perdurariam no casamento, com compreensão, perdão, devotamento. Mas o planejamento divino era para que o casamento fosse durável. Antes de concretizar essa separação, que nós já vimos que há casos que ensejam, nós vamos ter que pensar um pouquinho. Não deu certo, vamos separar, vamos divorciar. A lei permite, pronto, é tão fácil. Às vezes as pessoas já casam dizendo assim, bom, não sei se vai dar certo. Se não der certo, a gente separa. Olha com que começo tem esse casamento. É meio difícil dar certo se a pessoa já está pensando assim, não é? Uma separação conjugal, nós já vimos que ela tem implicações espirituais, não deve ser desfeita sem mais nem menos. É preciso pensar bem. Será que há recursos de compreensão, de harmonização? Não há nada que possa ajudar o casal a recompor, a sustentar o casamento, seguir adiante? Será que é impossível um entendimento? Olha o diálogo. O diálogo é fundamental entre os cônjuges. Eu assisto alguns filmes, não é? E vocês devem conhecer também, em que chega um ponto do casamento, parece que eles não se entendem, porque não conversam mais. Tudo o que falam é por causa de algum problema que já houve. Então é uma tirada de cá, uma tirada de lá, os dois se digladiando. Não é mais uma conversa sobre o que acontece, o que se prefere, o que se poderia fazer. As pessoas não conseguem mais dialogar. É importante manter esse diálogo. Quando houver alguma dificuldade na vida conjugal, é necessário dialogar. Mas sozinhos não estão conseguindo. Não dá para dialogar. Eles bem que tentaram. Que tal procurar o aconselhamento de psicólogos que são experimentados em assuntos de casais? Eu não confiava muito na ação de psicólogos antigamente, bem antigamente. Mas aconteceu um fato curioso. O meu sobrinho passava por umas situações assim. 2 anos ele ia bem, formidavelmente bem em tudo. Daí a pouco ele dava uma modificação de vida sem justificativa. E nós o levamos a um psicólogo, que não o conhecia, era a primeira vez que via. E ele perguntou ao meu sobrinho se queria, porque meu sobrinho já tinha perdido a mãe aos 8 anos de idade, né? Então nós tias é que acompanhávamos. Ele perguntou, você prefere sozinho? Sua tia pode ficar? Ele disse, pode ficar, minha tia. E aí o psicólogo fez só uma pergunta para ele. Só uma. Seu Ivan, o que é importante para o Senhor neste mundo, nesta vida? O que é importante para o Senhor?
Meu sobrinho pensou um pouco e falou: minha mulher e minhas filhas. Olha que resposta, não é? Ele não falou os tias, não. Minha mulher e minhas filhas. Isso era o importante para ele. Aí esse psicólogo falou: então está resolvido, seu Ivan. O senhor tem que dar toda a atenção à sua mulher e suas filhas, porque isso é importante para a sua vida. É fundamental para o seu viver, para o seu equilíbrio. Não há outra coisa a fazer, seu Ivan. É só isso. Acabou a consulta. E o meu sobrinho endireitou. Impressionante. Como é que foi no ponto? E que às vezes a gente não consegue falar estas coisas. Então passei a acreditar nos psicólogos. Meditação, oração, reuniões de assistência espiritual. Será que estamos sendo vítimas de alguma influência espiritual perturbadora? Ora, isso pode acontecer. Nós sabemos que atraímos espíritos que são adversários nossos, de encarnações anteriores, ou às vezes alguém que é muito afeiçoado a um dos cônjuges. Esse espírito não gosta de ver aquela pessoa unida a outra, porque ainda há espíritos egoístas, é claro, não é? Então, espíritos não evoluídos e ficam interferindo nas ondas mentais, nas sugestões. Então, recorrer à meditação, à oração, buscando comunhão com o mais alto e buscando reuniões de assistência espiritual para ver. Não vamos pôr toda a culpa nos espíritos, não, né? Pelas nossas dificuldades de relacionamento, mas pode haver, às vezes, presenças perturbadoras, desagradáveis, provocando desarmonia no casal. Vamos dizer que se fez de tudo. O casal procurou de todos os recursos. Agora não, nós não podemos, não tem jeito. Nós temos que aceitar, temos de nos separar, não conseguimos conviver, não conseguimos nos suportar. A nossa vida, em vez de ser uma vida de amor, uma vida de colaboração mútua, nós vivemos nos atritando. Eu sei que algumas pessoas falam assim: e os filhos são infelizes quando os pais se atritam. Nesse ponto eu discordo. Porque se vocês perguntarem às crianças: você quer que seu pai e sua mãe se separem porque eles brigam muito? Ele: não, deixa brigar, mas que fique com a gente. Não é pelas crianças, não perguntaram às crianças, porque as crianças vão preferir que mesmo brigando os pais estejam juntos. É importante para a segurança psicológica delas, para a parte afetiva. Mas vamos dizer que eles estão realmente precisando se separar. O casal acha que não tem mais jeito. Nós estamos pensando então, se essa separação está se tornando necessária, vamos dar um tempo, não é? Vamos dar um tempo. Separa, mas não começa outra união logo, não. Porque muitas vezes quando a gente separa e fica longe um tempo, dá aquela saudade, os problemas que a pessoa causava ficam um tanto esquecidos e a presença agradável a gente começa a sentir de novo. Então dá um tempo, calma, separou, está separado, estamos separados, estamos dando um tempo. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas assim que se separam, e eu não estou levando aqueles casos em que a pessoa se separa porque já está com outro interesse, não. Estou pensando nos casais sinceros, não é, entre si. Eles estão se separando, mas há orgulho, há coração ferido, não é, por alguma coisa. Então, quando está separado, diz: ai, quanta coisa que eu posso. Tem tanta gente interessada em mim. Ele vai sofrer, ela vai sofrer, porque eu vou encontrar alguém. E a pessoa faz isso de um modo impensado. Ela não avalia a profundidade da coisa e se compromete. Aí o outro lado endurece. Sim, porque teve ciúme, sim, mas também teve raiva. E aí não foi possível mais a conciliação, porque alguém foi precipitado.
Então dá um tempo mesmo, calma, cada um para o seu lado, continua orando, continua pensando no bem, procurando fazer o que é possível de bom. Agora, se o divórcio acontece mesmo, deram o tempo, mas não adiantou. Não adiantou. Passaram 6 meses separados e não adianta. Não há mais o vínculo, não sentem mais amor, não se compreendem mais, não querem mais ficar juntos. Será que Deus obriga a pessoa? Não. Deus é amor e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não é? Então o divórcio acontece. Houve a separação. Se aquele casamento terminou, acabou o objetivo espiritual? Não for alcançado. O objetivo espiritual dependia do trabalho dos dois, da perseverança dos dois, até chegar a um termo. E não chegaram, interromperam. Então o objetivo espiritual ficou adiado. Nós podemos fazer isso. Não, nesta encarnação não faço isso. Ah, nesta encarnação vou cuidar de mim. Pode, você tem livre-arbítrio. Mas os problemas espirituais continuam lá. As tarefas não feitas. Então, nós sabemos que na reparação é fazer o que foi omitido, o que não se fez, um dever que não se cumpriu. Então, eis aí, um dever que não se cumpriu, terá de ser retomado em outra oportunidade, às vezes em outra encarnação. Ah, tudo bem, eu deixo para outra encarnação. Mas não é igual, porque na outra reencarnação, o que será que aconteceu com o cônjuge abandonado? O cônjuge faltoso quis porque quis e foi, muito bem. E o que aconteceu com o cônjuge abandonado? Como ele se sentiu? O que complicou na vida dele? Qual a mágoa que ele guardou? Você vai se reencontrar na próxima encarnação, sim, sim. Mas antes você tinha um cônjuge, um parceiro ou parceira que estava de coração aberto. Foi assim que começou o amor, não foi? De coração aberto um para com o outro. Mas agora não. Quando encontrar, pode ter até uma atração física, mas por baixo está uma resposta, uma agressão, um desejo de maltratar. E que a pessoa diz, não fiz nada agora. Agora você não fez, mas você deixou a pessoa lesada. E agora você tem que restituir a essa pessoa a confiança, a boa disposição. E às vezes vai uma vida inteira. Mas ainda bem que Deus não nos condena e nos dá a oportunidade de conviver novamente, não é? Fazendo agora aquele bem que antes não quisemos fazer. Então, ressentimento, desconfiança, é muito difícil de nós convivermos, mas precisamos, porque causamos aquela desconfiança, causamos aquele ressentimento. Então, os cônjuges que souberem respeitar o seu compromisso, um deles não soube, mas o outro soube. Esse está liberto de responsabilidade maior. Ele cumpriu a sua parte direitinho, ele está liberto. Se ele souber não guardar ressentimento, mágoa, souber perdoar, libertar-se na mente, está muito bem esta pessoa. O outro é que ficou complicado nesse caso. Agora, se os dois souberem manter o casamento, é um grande ganho, é uma vitória, é um resultado espiritual maravilhoso. Quando o casal se tolera e ajuda mutuamente, porque não vamos pensar que nós somos assim tão merecedores já de termos um casamento de almas gêmeas. O Newton Boechat, um expositor espírita, é que dizia que a gente casa esperando um casamento de almas gêmeas e acaba num casamento de algemas. Muito interessante. Então, mas se o casal soube conviver, se apoiou, se tolerou, se ajudou mutuamente, as provas e expiações que vieram, eles suportaram, cumpriram bem os seus deveres junto aos filhos. O que acontece com essas duas almas? O que acontece com esses dois espíritos? Ora,
eles desenvolveram em si, um para com o outro, laços de confiança e estima. Esses laços invisíveis, mas duradouros. Como é que a gente chegou a estabelecer amor? Através de vidas assim, convivência em diferentes situações, no casamento também. Os dois são parceiros, se ajudam um ao outro, confiam um no outro, se apoiam em tudo e veem a felicidade de realizar uma vida familiar. Veem os filhos, os netos. Então eles sentem a satisfação do dever cumprido. E eles estabelecem laços de amor entre eles e os filhos. Então eles, na vida espiritual, quando desencarnarem, eles olham um para o outro e se sentem bem um com o outro. Se sentem afetivos, se sentem confiantes, porque eles sabem, essa pessoa é digna de confiança. Eu convivi com ela. Da mesma maneira o outro. Então se estabelece um laço de amor, de confiança, como muitas vezes a gente ainda não tem aqui na Terra. Não há dúvida, um confia no outro, porque eles viveram uma vida inteira e foram fiéis uma vida inteira. Então no mundo espiritual eles estão unidos de modo amigo e feliz. Eles foram felizes aqui unidos e são felizes na vida espiritual. Não estou dizendo que eles vão ficar juntos como casal pela vida eterna. Não, porque nós sabemos que existem outras necessidades de estudos, de desenvolvimento intelectual ou afetivo, ou serviços na humanidade. Mas entre eles haverá sempre afeto, compreensão, sinceridade, apoio mútuo. Isso é muito, muito lindo. E foi conquistado num casamento aqui na Terra. Uma vez que nós falamos sobre o casamento, agora nós precisávamos dizer da forma social ou religiosa do casamento. Porque não existe propriamente instruções, não é? O espírita não sabe o que ele vai fazer quando chegar a hora de se casar. Porque existem as normas sociais, existem os costumes sociais e das religiões dominantes. E como é que o espírita vai casar? O que será que faz? Será que ele casa no centro? Será que precisa vir espírito para provar o casamento dele? O que será que faz? Então nós estabelecemos aqui umas perguntinhas, uns exames de situação. Vamos dizer que os noivos, os dois são espíritas. Não há problema, hein? Se entendem muito bem, os dois são espíritas. O que eles vão fazer para se casar? Casamento civil, porque tem que respeitar as leis do país. Dai a César o que é de César. Então é preciso o casamento civil, mantém a ordem, não é? Ampara a família, os descendentes. Então, casamento civil. E cerimônia religiosa? Não tem cerimônia religiosa. Porque as cerimônias religiosas sempre tem um sacerdote para dispensar a graça, a concessão da bênção. Nós não temos. Então não há cerimônia religiosa. O Espiritismo procura nos libertar das exterioridades. Essas coisas são exteriores. Não há. Mas o centro não podia fazer um casamento para a gente? Faz lá uma cerimônia para a gente. Afinal de contas, a gente não é mais animal, né? Se une assim. Como é que é? Né? O centro não pode fazer? Não, a sociedade espírita, a casa espírita, o centro, não deverá realizar casamentos, nem na sua sede, nem na casa dos noivos, nem em nenhum outro local. Então não há aspecto espiritual no casamento do espírita. Espiritualidade, claro que há. A espiritualidade está presente em tudo. E nós vamos então lembrar o casamento de Mário e Antonina. Casamento de Mário e Antonina, como é que aconteceu? Está no livro Entre o Céu e a Terra. É de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O que aconteceu? Eu acho essa história linda. Se não me engano, é mais ou menos assim. Havia um enfermeiro solteirão.
E havia uma senhora viúva com filhos. Eles eram espíritas, frequentavam o mesmo ambiente. E esse enfermeiro solteirão talvez sonhasse se casar. O ideal, ter filhos, tudo. E o plano espiritual, então, alguém sugeriu para ele, não é? Quando ele se encontrou do lado de lá, por que você não olha para Antonina? É digna, tem os filhinhos, você poderia formar, a gente é uma família. E foi sugerido no campo espiritual. Quando Mário, naquele dia, se encontrou na casa espírita com a Antonina, olhou para ela e alguma coisa mexeu com ele. Era a lembrança do que ele havia escutado no plano espiritual. E começou, então, gentilmente a se interessar por ela. E aí veio o casamento. Como seria o casamento deles? André Luiz coloca lá. Houve cerimônia civil, não houve cerimônia religiosa. Houve uma comemoração espiritual. Eles se reuniram para agradecer a Deus pela sua união, pela família que começavam a constituir, não é? Mas não foi em centro espírita, não. Foi numa dependência da casa deles, modesta. E foi proferida uma prece por um familiar. Não precisou ninguém especial, não convidaram o diretor do centro, uma médium ou coisa com a parecida, não. Eles mesmos fizeram uma prece, escolheram entre eles alguém, né? Então, nós vimos que quando os noivos são ambos espíritas, não há dificuldade para realizar um casamento sem cerimônia religiosa, com cerimônia civil e muita espiritualidade, vivida pelo casal e pelos seus amigos e familiares. Agora, e se um dos noivos só é espírita, o outro não? E aí nós temos uma opinião pessoal, porque são coisas que os espíritos não descem a fazer normas para nós, não é? Cada um é que vai aplicar dentro da sua possibilidade, do seu entendimento. Nós verificamos assim, o espírito é minoria na sociedade. É um grupo minoritário na sociedade. Está crescendo o movimento espírita, mas a população brasileira cresce muito também. Então nós continuamos minoria. As outras pessoas têm ideias, fórmulas religiosas muito diferentes do espiritismo. E nós estamos aqui na sociedade, mas pensamos de modo diferente. Qual a probabilidade de uma moça espírita, um rapaz espírita se casarem entre si? É pequena. A maior probabilidade é que vão se casar com pessoas não espíritas. Porque não vamos dizer que todos marcaram o casamento do lado de lá e nasceram no mesmo lugar. Alguns conseguem, mas a grande maioria não. Então a maior probabilidade é que esse espírita não vai casar com espírita, porque somos minoria. Agora vamos casar. Como é que vai casar? O espírita tem direito de não ficar preso a fórmulas religiosas, porque para ele não significam nada. Ele está liberto disso. Ele está num outro estágio de compreensão. Ele não precisa de formalidades. Ele sente espiritualmente, ele pensa, ele tem a vontade, ele sabe que é isso que funciona dentro da lei divina. Ele está muito ligado à vida espiritual, mas não precisa de nenhuma demonstração exterior. Mas o par dele, que não é espírita, provavelmente não consegue se libertar dessa necessidade de coisas exteriores, da religião na qual ele foi criado. O espírita precisa ajudar a renovação das ideias religiosas na sociedade. E se ele sempre ocultar o que ele sabe, o que ele sente, o que ele entende, ele não contribui. Se ele ceder sempre aos costumes religiosos, ele não vai ajudar nada a mudar. Mas, quando o par escolhido for de outra religião, ele precisa pensar no outro. Ele não pode fazer o que quer. É a dois.
Não é ele sozinho, é a dois. O que ele deveria fazer? Bom, quando começa um namoro, na fase do namoro, ele deveria procurar verificar qual é o entendimento religioso do futuro cônjuge. Como essa pessoa pensa? Isso é muito fácil, né? Se conversa sobre tudo, não se conversa no namoro? Se pergunta todas as preferências? É de cinema? É de comida? É de roupa? É disto? É daquilo outro? E por que não surgir uma conversa em torno de preferências religiosas, espirituais? Quem sabe a pessoa apresenta possibilidade de aceitação das ideias espíritas, não é? Se houver possibilidade, o espírita jeitosamente vai procurando interessar a pessoa nas coisas espíritas. Oferece um livro, numa certa oportunidade comenta algo. Não pode ser chato, não pode querer fazer doutrinação da pessoa, mas há muitos meios. E se ele verifica que, ele ou ela, né? Essa pessoa é simpática, é agradável, tem várias qualidades, mas, meu Deus, no campo espiritual é fechado. Não entende nada e não quer saber de nada. É bem materialista mesmo. Ai, eu vou me unir à pessoa. Eu não posso querer que ela mude depois, ela é assim. Estou sabendo como é que é. E aí, então, analise se os fatores de união persistem ou se é preferível não levar adiante o namoro. O quê? Vai desmanchar o namoro? Ué, desmancha um namoro por coisa tão insignificante? Não é? Certas preferências, não gostei. Então, conversa a respeito. Agora, se apesar da diferença, não está de olhos fechados, está percebendo a diferença, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece, então há ligações espirituais, há ligações afetivas. Então, apesar da divergência religiosa, aqueles laços afetivos, compromissos espirituais, levam a pessoa a se casar. Muito bem, ela vai se casar com aquela pessoa que não é espírita e às vezes não tem abertura para o entendimento dela. De que forma ela vai fazer esse casamento? Se o parceiro não espírita tiver sincero fervor na sua religião, e nós dissermos, vamos nos unir, vamos casar no civil, no religioso não. O que acontece para a pessoa? Ela se sente em pecado. Não posso. Dentro da minha religião, eu tenho que receber a bênção de Deus, e é através do sacerdote, e é num sacramento. A pessoa entende assim, pensa assim, acredita assim. Ela vai se sentir em pecado, traumas morais. E o espírita? O espírita está mais livre disso tudo, né? Dessas injunções. Então ele poderá aceitar a forma externa de casamento da religião do cônjuge. Para ele é indispensável. Para mim, não precisaria. Tudo bem. Então tolera, deixa. Não, pera lá. Tem limites para essa tolerância. Às vezes o parceiro não tem sinceridade na religião, é apenas rótulo, convenção social, é só para aparecer para os outros, porque para ele mesmo não faria diferença. Não é uma pessoa religiosa de verdade. Eu acho que aí no caso o espírita tem mais direito, porque o espírita participa de um grupo religioso, ele segue certas normas, e ele teria que se forçar para aceitar certas coisas. Então, realmente, o espírita teria direito de forçar um pouquinho a situação. Não, para você não é nada, mas para mim é. Nós vamos contar um caso verdadeiro aqui da nossa casa. A Julieta, nossa companheira, que é da diretoria, a Julieta era jovem, alta, elegante, loira, mas ela não estava achando um parceiro, um namorado. Ela olhava um rapaz e o rapaz olhava para ela,
mas ele era cursilista na Igreja Católica e sabia que ela era espírita, praticante. Um olhava para o outro olhava para o mas não se aproximavam. Mas foram ficando sozinhos. Um dia ele corajosamente se aproximou. E eles se deram muito bem, mas se deram muito bem mesmo, o namoro progrediu. Aí chegou o problema do casamento. E a Julieta, naquele tempo nós duas éramos jovens, ela veio conversar comigo. Porque ela dirigia a evangelização da infância. Ela era espírita bem conhecida. E agora, ele é cursilista, é católico de sentimento, de verdade. Ele precisa casar na igreja, senão ele está em pecado. E ela conversou comigo. Aí então eu conversei, eu disse assim, olha, você está mais livre. Muita gente não vai compreender, não vai entender, vai boquejar. O pessoal é assim mesmo. Agora veja o que você está fazendo. Você pode, então, dispensar a certa reserva e você vai aceitar casar com ele. Mas espera lá. Como é que você vai casar com ele? Será que você vai ter que se batizar, confessar, comungar? Esses são atos, sacramentos individuais. E você tem direito de não se submeter a isso. Como é que você vai fazer? Você tem que conversar. Conversa com ele. Procurem um sacerdote compreensivo. Falaram com não. Tem que ser, você tem que fazer uma série de coisas para poder casar com ele. Ela não podia. Mas encontraram outro sacerdote que disse, como não? Vamos impedir a união de duas criaturas que se querem bem por algumas formalidades? Não, eu faço uma cerimônia bem singela. Não exijo nada de você. A senhorita Julieta, não exijo nada de você. Você simplesmente vai comparecer ao lado dele. Ele sozinho não pode casar, não é? Então você dá o braço para ele e vocês vão se casar. E ela casou assim. Uma reunião só com alguns familiares, não é? Com aquele sacerdote compreensivo. Agora é interessante, porque ele não entrava no centro, mas ele trazia ela até a porta do centro e ia para a igreja assistir missa no domingo de manhã. Quando terminava a missa, ele ficava esperando por ela lá fora. Esperava, um dia ele entrou. Ele entrou lá no salão, sentou lá no finzinho e viu que era sobre o evangelho, a palestra do domingo, gostou. Mas por que ele fazia isso? Ele teve coragem de entrar? Porque no lar eles faziam o evangelho, o estudo do evangelho. E ele ficava encantado com ela demonstrando conhecimento. Como é que se interpreta o evangelho? O que quer dizer esta passagem? Ele dizia, onde é que se aprendeu isso? Ela dizia, o evangelho segundo o espiritismo. Então ele foi ficando assim já modificado, interessado, vendo que havia qualidades naquela religião. Por isso ele entrou no centro. E hoje ele é o tesoureiro da casa há muitos anos. Agora, em compensação, se houver intolerância, isso foi em Piracicaba. Eu conheci a jovem de Santos. Ela era filha de portugueses que tiveram essa filha quando eles já estavam com mais idade. Ela estava com perto de 20 anos, era também loira, alta, bonita e muito amorosa com os pais. E os pais muito católicos. E lá em Piracicaba ela gostou do rapaz, e o rapaz também gostou dela, que dirigia a mocidade de lá. Mas ele foi taxativo. Não caso na igreja. Você tem que me acompanhar. Eu não entro na igreja. Ela disse, não posso ferir meus paizinhos, eles estão idosos. Eles não compreendem isso. Eu sou filha única. Eles não têm mais ninguém aqui no Brasil. Eles eram portugueses, né? Sou só eu e eles. Eu não posso fazer isso com meus pais. Mas o jovem foi taxativo, não se dobrou, foi inflexível. O que aconteceu? Um infeliz do lado, o outro infeliz do outro. Não haveria necessidade dessa dureza de coração, não é? Então nós vimos que são limites de tolerância. Não é permitir tudo.
Não é se dobrar totalmente, deixa assim, é bom, todo mundo faz. Não é isso. É que nós estamos querendo abrir um caminho novo na humanidade. Não é só, por exemplo, quando nós damos uma ajuda a alguém. Não é só quando nós mostramos um comportamento correto, que não acompanhamos coisas erradas. É também quando nós demonstramos, na parte religiosa, na atividade religiosa, um procedimento que é sincero, que é cheio de fervor e que não depende de exterioridades. Isso também é um ensinamento para a humanidade, é um exemplo para a humanidade. Por isso é que o espírita não vai cedendo tudo. Claro que ninguém está aqui para fiscalizar, o espiritismo jamais fiscaliza ninguém, não há fiscais saindo atrás das pessoas para ver como estão se comportando. É a nossa consciência. Diante de Deus, cada um faz o melhor que pode, segundo a sua família, segundo a sociedade que encontra, segundo suas necessidades. Estamos falando de um procedimento ideal. Qual seria o melhor? E o vestido branco? Gente, o vestido branco tinha um significado antigamente, um simbolismo grande, da virgindade, da noiva. Mas o mundo mudou muito e nós vemos artistas que já tiveram vários casamentos e se casam de branco, não é verdade? Isso perdeu aquele simbolismo, se tornou um costume social. É uma questão de tradição, de moda. O vestido branco não tem a ver com religião, nem na Igreja Católica. Porque se a moça pobre não tiver um vestido branco, ela casa assim mesmo, se ela estiver dentro dos padrões da igreja, preencheu os documentos, fez as afirmativas necessárias, jamais o sacerdote irá deixar de dar a sua bênção, fazer o sacramento do casamento, porque ela não está de vestido branco. Vocês acreditam que um sacerdote vai exigir? Por tradição, talvez ele diga, olha, nós temos aí um vestido branco que você quer usar, mas não que ele vai impor. Não há necessidade de roupa especial para se casar, receber o sacramento do casamento. Então, esse vestido branco não tem nada a ver com a religião ou espiritualidade. É moda, é tradição. Se a moça quiser, usará o vestido branco. Não há mal nenhum. Está muito em moda que o pessoal faz assim, uma reunião num salão, numa chácara. Vai lá o juiz de paz, faz o casamento civil direitinho, depois alguém da família, alguém amigo, fala umas palavras, faz uma prece, com o cuidado de explicar que não é sacerdote, que não está fazendo casamento espírita, é apenas ao congraçamento, nós vamos todos rogar a Deus. Nós pensamos em Deus, nós queremos a bênção divina, mas sem nenhuma exterioridade, né? E se fizer assim, o casamento vai ser muito feliz, porque alguns têm medo, dizem assim, será que meu casamento será feliz se eu não fizer como todo mundo fez, se não receber aquela bênção? É porque ainda está preso a estruturas antigas. Tudo bem, nós podemos ser perfeitamente felizes no casamento, sem essas exterioridades, sem estes compromissos sociais. Mas não seremos felizes no casamento se não nos comportarmos à altura no sentimento, na sinceridade, na perseverança para com os companheiros.